Fala pessoal, eu sou o Diego Souza, esse é o nosso canal Falando de Flu e no vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre tudo que rolou no jogo de ontem, Fluminense e aí, União Espanhola, mais um desfalque, né, mais um problema, também a situação do Paulo Henrique Ganso, que parece que não gostou muito de sair. Ao longo dos próximos minutos a gente vai falar sobre isso, mas eu queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no Falando de Flu ainda, se inscreve, dá essa moral pra gente. Se você puder, deixa seu like aqui nesse vídeo, que é muito importante. Quando você deixa seu like, o YouTube entende que esse conteúdo é relevante, entrega para cada vez mais tricolores. E também, se você puder hypar o vídeo, essa nova opção que tem aqui, você nos ajuda muito a alcançar mais tricolores e também clube de membros ativos. Se você quiser ser membro do canal, é só você clicar em Seja Membro e seguir o passo a passo aí. Então agora, sem mais delongas, bora pro jogo de hoje. E eu quero começar falando sobre o Canóbio, né? O Canóbio que saiu no jogo de ontem com apenas 7 minutos com uma suspeita de fratura no osso da face. E se caso realmente for comprovado a questão da fratura do Canóbio, ele vai desfalcar o Fluminense por um bom tempo, né? Eu lembro outros casos de jogadores que tiveram fratura na face e ficaram até 3 meses afastados. E isso, embora o Canóbio seja muito criticado, porque não vem jogando bem, realmente merece as críticas, mas por elenco tá curto, onde a gente não tem muitas peças, pode ser que ele faça muita falta aí, caso a contusão seja confirmada. Até mantendo a escalação, né? Eu questionei um pouco essa escalação do Canóbio, porque para mim não faz sentido o Canóbio continuar como titular do Fluminense, sendo que a gente tem Keno jogando muito bem, tem o Serna, quando entra bem. Então isso daí para mim chamou um pouco de atenção, né? Essa questão da possível contusão do Canóbio, que pode deixar de fora aí por um tempinho, né? Ao longo do dia de hoje a gente deve ter mais alguma informação sobre o resultado dos exames, e tendo mais uma informação a gente vai voltar aqui à tarde, vai gravar um vídeo falando sobre a situação do Canóbio. Até a gente já tem um vídeo para gravar, né? Sobre uma situação aqui, sobre o Thiago Santos, sobre algumas coisas que eu quero falar com vocês. Mas essa é a situação de momento do Canóbio. Outra coisa também que me chamou muita atenção na entrevista coletiva de ontem do Renato, foi quando ele foi perguntado pelo Renato Augusto. E ele falou que o Renato Augusto, sim, está sendo preparado para ser o reserva imediato do Everaldo. O Everaldo que também não vem bem. Ontem ele bateu o pênalti, até ao meu ver, mais uma crítica que eu deixei com o Fluminense, a desorganização que às vezes acontece. O John Wallace é o batedor oficial, o Ganso é o segundo batedor desse time, e ontem nem deixaram o Everaldo bater. Parece mais naquela situação, né? Vamos dar uma moral pro cara, vem em baixa, a torcida tá pegando no pé, e o Everaldo bateu o pênalti, perdeu o pênalti. Aí é que a torcida ficou mais furiosa ainda, e o John Wallace foi questionado, né? Após o jogo, por que ele deixou o Everaldo bater o pênalti. O Renato também foi questionado na entrevista coletiva, e ambos falaram que o Everaldo também é batedor de pênalti, né? Só que a gente sabe que o principal batedor de pênalti do Fluminense é o John Arias. Então ontem um jogo que foi até fácil, né? O Fluminense não jogou bem, mas mesmo jogando mal conseguiu fazer 2-0, terminou o jogo vaiado pela torcida, mas poderia ter sido complicado por causa dessa questão, de tentar deixar o Everaldo bater o pênalti e ele perdeu o pênalti. Mas voltando ao assunto do Renato Augusto, o Renato Augusto só não entrou no jogo de ontem, segundo o Renato Gaúcho, porque ele se sentiu mal no aquecimento, né? Teve náuseas ali, tava com ânsia de vômito, então por isso que ele acabou não tendo a oportunidade de entrar, e quem entrou foi o Kevin Serna. Mas então a gente já vê que, até falei isso aqui lá atrás, né? Quando o Renato Augusto voltou a se relacionar com a contusão do Germancano, eu falei, ó, o Renato Augusto vai ser utilizado como falso 9, como ele jogou no Corinthians. No Corinthians ele jogou muito tempo assim, e o Renato também tem o mesmo pensamento de utilizar o Renato Augusto fazendo a função de 9. Tomara que dê certo. Eu já tentaria até no jogo, eu não sei como que tá o treino do Renato Augusto, não sei como que ele vem jogando, mas eu já tentaria até no próximo jogo, talvez comece com o Renato Augusto, jogo contra o Juventude, Caxias do Sul, o Everaldo vem embaixo, eu tentaria uma coisa diferente ali para ver se esse time joga um pouquinho melhor. E também, para falar mais um pouquinho, ontem, quando o Paulo Henrique Ganso saiu, deu para ver a satisfação dele, não gostou de sair. Claro, eu acho que todo jogador quando sai, ele deve ficar um pouco satisfeito mesmo, às vezes está insatisfeito com o jogo dele, que poderia ter rendido mais. Só que como já vem acontecendo várias situações picadinhas no Fluminense, a gente não sabe até que ponto foi apenas uma questão de não gostar da substituição, uma questão de satisfação com o treinador, não sei, mas não quero gerar polêmica aqui não. Só que o Renato Gaúcho também falou disso na coletiva, falou que não percebeu tal situação e falou que o Ganso está certo de não querer sair, realmente, que nenhum jogador gosta de sair, e nesse ponto ele tem razão. Agora, para finalizar o vídeo, vamos falar um pouquinho sobre a atuação do Fluminense ontem. Mais uma atuação fraca, mais uma atuação preocupante. Quem viu o pós-jogo viu, né, que eu estava bem desanimado com a atuação do Fluminense ontem. A gente pegou um time que é bem fraco, bem inferior tecnicamente. Jogamos praticamente 80 minutos, né, mais acréscimos com um jogador a mais, porque a nossa disposição foi por aproximadamente 10 minutos do primeiro tempo, e a gente teve muita dificuldade para poder criar jogadas, para poder finalizar as jogadas. Então, para mim, fica aqui mais uma vez um sinal de alerta para as atuações do Fluminense. Eu não venho gostando dessas atuações, tô achando que são atuações fracas, e eu não vejo evolução desse time do Fluminense, tá? Um time jogando muito espaçado, não tem jogada de aproximação, John Arias jogando muito isolado na ponta direita, o Keno muito isolado na ponta esquerda, dependendo muito mais de lampejos individuais dos seus jogadores do que realmente jogadas construídas, jogadas de tabela. Não tem isso no Fluminense.
Fluminense. E mais uma vez eu falo, eu não vejo nenhuma modificação clara do estilo de jogo do Mano para o estilo de jogo do Renato. E a gente esperava uma mudança grande, drástica, né? Um time mais ofensivo, um time conseguindo criar mais na parte ofensiva. E eu não vejo isso. E ainda vejo um time um pouco fragilizado defensivamente, um time que é muito exposto aos contra-ataques. Os times do Renato têm essa característica de ser um pouco mais exposto aos contra-ataques e ser um pouco mais exposto defensivamente, mas está exposto defensivamente, não está conseguindo ser efetivo na fase de construção, na fase ofensiva. Então isso me preocupa muito e realmente a gente tem que cobrar um pouco mais do Renato. Passou a fase da euforia, passou a fase da mudança de ânimo, agora tem que ter trabalho. E o trabalho não está sendo bem desenvolvido, ao meu ver, tá, gente? Eu faço essa crítica aqui porque eu não estou aqui para enganar vocês. E eu falo o que eu vejo no campo. Se vocês discordarem de mim, pode deixar aqui nos comentários. Vou respeitar, mas eu não estou gostando do trabalho do Renato até o momento. Vamos ver se vai ter alguma evolução para o de juventude. Eu não estou esperançoso não, tá? Eu estou achando que esse trabalho aí vai ser mais ou menos isso aí. Vai nos empolgar alguns momentos, depois a gente vai voltar para a realidade e a gente vai seguir nessa daí. Espero que a gente consiga, né, nessa situação, ficar ali no G6 do Brasileiro, G8, e vai avançar na Copa Sul-Americana até onde der. E só lembrando, né, hoje, acho que 11 horas da noite, tem Once Caldas e São José. Se o Once Caldas vencer o São José, o que deve acontecer, o Fluminense vai precisar na última rodada superar o Once Caldas no Maracanã para ficar na liderança do grupo, no seu grupo, né, grupo F, para não precisar passar por aqueles playoffs do time que vem da Libertadores. E hoje, na live de mais da noite, a gente pode até trazer quem provavelmente são os times que vão ficar em segundo lugar na Copa Sul-Americana. Além disso, também a gente pode falar nos times que tem uma possibilidade de vir para esse playoff que vem nesse playoff da Libertadores. Tem alguns times brasileiros que podem vir, então a gente vai trazer tudo no vídeo de hoje, no vídeo na live que a gente vai fazer hoje à noite, então você vai ficar bem informadinho. Pessoal, queria pedir sua ajuda. Se você não é inscrito no canal, se inscreve, dessa moral pra gente, deixa seu like nesse vídeo, que seu like é importantíssimo pro YouTube entregar para cada vez mais tricolores. Também, se você puder hypar o vídeo aqui, você nos ajuda muito. Falta apenas 18 inscritos pra gente fazer nossa meta de 12 mil, então dá essa moral pra gente aí. Pega esse link também, você que ficou até aqui, manda para seu amigo tricolor e fala aí, conhece o trabalho do Falando de Flu, que você vai nos dar uma moral gigantesca. Saudações tricolores e até a próxima.